aí pessoal, tudo bem? Eu tô com uma figura aqui do meu lado que chama Ricardo Guerra. Ele que é professor de balé. Não, professor de balé, nada. Professor de música. Professor de Não, música. professor não, eu estudei música. Você estudou música. Eu me formei em música, Ricardo Guerra, né, mais conhecido como Guerra, você pode também falar isso, que é bem interessante. Mas eu sou formado em música e trabalhei muito tempo pelo governo e depois eu entrei no meio do cinema, do teatro, da música em si e da produção de entretenimento cultural. Indo para a Secretaria da Cultura e desenvolve, aí você desenvolve o que você quiser. Tem um grupinho de carnaval, uma marchinha de carnaval, que chama Me Fode que eu sou produção. É bem assim, cara? É bem assim. A produção, para quem está em casa, né, querendo ter uma noção, você é o primeiro a chegar e o último a sair, né? Porque o que acontece? Você tem que produzir tudo para o artista, né, no caso, chegar, fazer o que ele tem que fazer, se for um show, se for um evento, qualquer coisa assim. Então, tem muito disso. Numa produção pode acontecer muita desistência, pode acontecer, não desistência em si, mas pode acontecer da pessoa não vir e você tem que correr atrás de uma outra pauta. E essa pauta tem que estar em stand-by, para você não ficar louco, né? Então a produção é legal, você tem que ter essa pegada, né, de gostar disso, porque você tem que falar a língua deles, entendeu? Ninguém quer saber que não deu certo, que não, que não aconteceu. Que foi a produção mais foda pra fazer? Puta, a produção assim que é complicado é aquela que aparece, que você tem que varar à noite, deixar tudo redondinho, e aí o artista chega com as suas manias e ainda cria caso. Eu acredito que foi na virada cultural, não desse ano, a do ano retrasado, no caso. 2014? Mais ou menos que foi muito complicado, assim, porque eu estava numa produção junto com o pessoal do Alceu Valença, e o produtor do Alceu Valença, ele era um pouco criterioso, ele era muito chato, embora eu conhecia muito o artista Alceu, mas o produtor, ele queria realmente mandar no palco da virada, não respeitando nem a direção de palco, que era contratada pela O prefeitura. produtor, ele tem mais nariz em pé do que o próprio artista? Ah, tem muito. Opa! O produtor é praticamente o porteiro da festa que as pessoas querem entrar. Então, às vezes, o artista, ele tem um certo nome e o produtor dele quer ter mais nome ainda. Entendeu? Qual foi uma história, assim, bem bizarra, assim, desses anos de produção, cara? Bizarra. O que eu posso falar como bizarro? Eu posso falar que eu quis ajudar um amigo, né? E ele tem deficiência física e a gente cresceu juntos praticamente. E ele fundou uma ONG que é muito interessante, Aventura Especial. Ele teve uma ONG para esportes radicais para deficientes físicos. E ele pediu para que eu trabalhasse para ele como assessor de imprensa. O assessor dele de imprensa não resolvia muito. Eu achava que o Dadá ele tinha que estar junto com o Caco Barcelos, ele tinha que estar num Globo Repórter, num Profissão Repórter, enfim, num Cabrini. E aquilo não crescia. E o projeto dele era bem interessante, né? Então eu estava na Secretaria da Cultura, eu era muito convidado com festas, né, que eu sempre vou, e quando sou convidado, ou quando não sou convidado, eu tento ir também para conhecer as pessoas, para poder falar com as pessoas que estão muito distantes, né? Porque a gente trabalhando com isso, a gente não vê todo mundo, né? Porque é uma coisa muito assim, tem gente que viaja, fica longe, o outro que você conheceu não está em São Paulo. Então eu fui nessa festa e conheci o Jô, mas conheci assim, eu peguei o Jô pelo braço. Entendeu? Foi muito louco, porque... Muito cara de pau, né? Totalmente. E eu acho que você tem que ter um pouco de cara de pau para quem trabalha com produção, quem é produtor. E aí o Jô tava lá, eu falei assim, Jô, é o seguinte, eu tenho uma pessoa que tem um currículo absurdo, entendeu? O cara tem 3 faculdades, ele é um cara, e ele tem uma doença física que eu já mandei para
para vocês várias vezes e eu precisava que você fizesse uma entrevista com o Dada Moreira, que ele praticamente está sendo conhecido no mundo do esporte. Inclusive até o Esporte Espetacular já entrevistou ele. Aí ele falou que ele recebe 1.500 e-mails, que não é ele que faz, ele é só voto Minerva. Falei, ok, mas eu falei com a Anne. Ele falou, não, a Anne Porlan que recebe isso. Eu falei, Jô, a Anne Porlan, ela é estrela, e estrela está no céu. Não, mas é porque a Anne trabalha muito, você tem que entender que ela é ocupada. Falei, Jô, todo mundo que está aqui, aquele garçom, aquela menina, eu, o meu pai, você, aquele cara que está conversando com aquele outro, entendeu? Na fé, todo mundo tem o que fazer, Jô. Ninguém fica sem fazer nada, entendeu? Só que vocês não têm, eu te garanto que ela não tem o e-mail, porque ela deletou esse e-mail, entendeu? Aí foi hilário, porque o Jô falou, não, eu vou verificar o e-mail e procuro você. Eu falei, beleza. Aí a produtora da Anne me ligou. A produtora da não, a própria Anne ligou querendo tudo do Dada Moreira, né? Ela queria tudo, o release que eu tinha mandado, foto, vídeo. Eu falei, Anne, eu não tenho mais isso. Falei com o João, mas eu não tenho mais, eu preciso falar com o Dada. Não, mas você mandou, a gente não está encontrando. Eu falei, não é que está encontrando. Vocês deletaram. Não é que vocês estão encontrando. E ela falou, não sei o que. Eu falei, olha, o meu computador, entendeu? Pegou um monte de vírus. Porque eu fico entrando em filme pornô direto, não sei o quê. Aí eu deixei a mulher louca, a mulher enlouqueceu. Falei, eu pego o filme direto, fico a noite inteira vendo. Pegou um monte de vírus, eu formatei a máquina, não tenho mais nada. E aí ela ficou louca, né? E eu tava blefando totalmente, porque para deixar ela numa sinuca de bico. E o Jô cobrando ela. Lá no SBT, ele estava cobrando ela. Porque, não, no SBT não, foi na Globo isso. Já na Globo. Já na Globo. E aí ela ficou procurando, não achava, porque tinham deletado mesmo. Aí na última hora eu falei que eu tinha, quando ela me ligou, falou, pelo amor de Deus, Guerra, você fez isso, mas eu preciso pelo menos de alguma coisa. Aí eu deixei ela bem mal, para ela ver que não é para jogar fora, que é para dar uma atenção, ou então falar real, realmente, manda de novo, porque eu deletei e tal, mas não, ela falou que estava com ela, o Jô cobrando, aí eu falei, não, eu achei um pendrive, e está aqui o material do Dada Moreira, eu te mando. Ela falou, ai, graças a Deus. E aí o Jô entrevistou o Dada, entre aspas, ele navegou no site da Aventura Especial, falou que conhecia o Dada, que gostou daquele site, e aí o telefone não parou mais tocar. E a ONG do Dada cresceu muito. Mas isso é uma das coisas assim de hilário, que foi complicado, uma produção, um trabalho que eu estava fazendo para uma outra história, para uma ONG. Cara, você tem uma história engraçada que quando você trabalhava acho que para o Alckmin, por uma produção do Alckmin, saiu uma reportagem numa revista e você falou que era estudante para ir atrás da matéria. Não tem algo assim também, cara? Teve um negócio que eu trabalhei pro José Serra e eu era produtor de mesa. Eu era produtor de mesa e aí... Quando você está numa situação dessa, né, que envolve 24 milhões de reais, né, porque tem o famoso, como é que é, me fugiu agora, o cara que banca a eleição, o marqueteiro do Serra contra a Dilma. Então, eles, tipo assim, era uma coisa de você entrar na produtora, né, na Quanta, com pulseirinha, com digital, e era completamente fechado, parecia um cemitério aquilo. E você, quando entra lá, você fica à mercê dos caras. E não existe eu não consigo fazer, eu não posso fazer, não dá para fazer, não existe. Porque é muito dinheiro envolvido, entendeu? Os caras querem que aquele cara ganhe de qualquer jeito. Então eles chegaram, como eu era produtor de mesa, à noite eles chegaram para mim e falaram, Guerra, você vai ter que conseguir, entendeu? A Veja. Você vai ter que conseguir a Veja, porque a Veja está falando da Helenice Guerra, que é um dinheiro desviado em propina, e a gente quer colocar isso no horário político, e tem que ser antes da Veja ir para a banca de jornal. Falei, meu Deus, né, cara? Como é que eu vou conseguir uma coisa dessa? Envolve muita coisa. Aí eu lembro que eu cheguei pro motorista, né?
da base, falei com ele, eu falei, vamos pra Veja, que eu vou conversar lá, ver o que deu. E o motorista estava à minha disposição, porque eu trabalhava na parte da noite, das 10 às 4 da manhã, e tinha que se virar. E se não existe essa possibilidade de você não conseguir, o marqueteiro vai perguntar, cadê a matéria? Não, o Guerra não conseguiu. Quem é Guerra? O Guerra é o produtor da noite. Eu perguntei quem é esse cara. Ele é um cara que entrou para fazer a parte de produção. Falou assim, executa o rapaz. Porque é muito dinheiro, entendeu? Eu não quero saber. Executa o cara. Acaba, elimina esse cara. Como é que não vai entrar? Ele não quer saber o trampo que você vai ter. Aí, o que eu fiz? Eu me coloquei no lugar que eu era um estudante e estava fazendo um TCC. E fui na Veja falar com o redator-chefe, com o chefe de reportagem, o pessoal da redação. E eu falei, gente, eu preciso fazer um trabalho, eu preciso tirar nota, eu preciso dessa folha só. Não pode que não sei o que, você tem que falar com não sei quem. Me chamaram um tal de Marcelo, me chamaram um outro cara. Quando eles estavam falando comigo, o rapaz tinha perdido a mão na prensa da revista. E eu esperando. Eu só preciso dessas páginas. E os caras não dando, porque eu queria que esperasse chegar na banca de jornal, entendeu? E não dava, entendeu? Aquilo tinha que ser para onde? Porque ia ser digitalizado e ia entrar no horário político. E aí o cara, não, mas que eu não consigo. Eu falei, pelo amor de Deus, eu faço faculdade, eu tô com um grupo, entendeu? Estão esperando, eu preciso dessa matéria do PT, eu falo do partido PT. Essa matéria envolve o partido do trabalhador. Nossa, mas eu criei uma coisa louca, que os caras entenderam e no fim me deram as 3 folhas da Veja. Aí a gente rasgou, passei em farol vermelho, chegamos lá, tava já todo mundo esperando no Vitor. Quando eu cheguei, o pessoal pegou, ele pegou, não sei o quê. O cara nem te dá parabéns. O marqueteiro, na época acho que era o Gonzalez, grande Gonzalez, ele nem deu parabéns, ele simplesmente pegou, tava esperando. Tudo que você está fazendo dentro da política tem que dar certo. É absurdo, João. É uma coisa assim que, para quem está em casa, não consegue entender. Porque os caras montam uma comunidade dentro do estúdio. Dentro do estúdio montaram uma favela. É impressionante, é impressionante. Eu não posso mostrar as fotos, porque eu posso ser eliminado, sumir do Brasil, né? E ninguém vai mais me ver. Mas eu tenho foto, eu vi coisas assim absurdas. Eles montam hospital de base lá, para fazer uma cena de 15, 30 segundos. Entendeu? Porque às vezes o político não pode ir, não pode comparecer. É muito complicado. Mas os estúdios têm, tipo, é um prédio de 40, 50 metros deitado, assim. Caraca. Que você divide uma parte para o Alckmin e a outra parte era para o José Serra. E hoje, qual a diferença entre a TV e o YouTube de produção, cara? Cara, é assim, eu acho assim, na televisão, se você tá numa emissora, numa TV, é muito mais power do que você tá dentro de uma TV web, que te facilita um pouco mais. Porque hoje em dia você consegue a TV web por um celular bom, você consegue uma imagem boa, que ele te dá um HD, e você consegue dar um recado. Se você tiver um blog, ou se você tiver um videoblog, você consegue dar o recado. E na TV engloba muita coisa. Porque na TV não funciona bem assim, né? Você tem que estar com a parte de luz ok, cenário ok, tem o pessoal da assistência da produção, tem a produção, tem assistente da direção, tem o diretor. E como a TV Cult, não, você já faz tudo. Então, quer dizer, é um trabalho que você tem absurdo, mas não envolve muita gente, não tem muita gente como uma TV que tem um monte de gente que quer aparecer até por trás ou pela frente. E o que você acha que o futuro da TV agora? Quantos anos a TV aberta dura? Na minha opinião, que estou nessa área já faz algum tempo, eu acho que eu acho que já deu, né? A televisão não tem conteúdo nenhum. Televisão aberta. Você acha que daqui uns 10 anos ela já morre? Eu acho que até mais, João. Eu acho que até antes de 10 anos, eu acho que
que vai, porque facilita muito você ter uma TV web, entendeu? A própria Globo, agora no Globoplay, ela coloca coisas muito antigas para as pessoas continuar assistindo aquilo que passou, mas eu acho que não é interessante. A Record, os outros A Record também, a Record também. Estão fazendo isso também. Mas eu acho que não é interessante porque hoje em dia o conteúdo tem que ser bom, entendeu? E é mais rápido pela internet do que pela própria televisão. Você tem um programa de televisão, ele envolve um custo absurdo, né? E a programação da internet está se aproximando. Muito, muito. Tem muita coisa. Eu fico pensando assim, como o Porta dos Fundos conseguiu vencer, tem muita gente que está nesse meio que vai conseguir também. Basta a pessoa tiver sei lá, um diferencial legal, uma criação, uma criatividade, aí ela consegue pôr uma coisa que é um diferencial, exatamente. Eu gosto muito da TV Cult, porque a TV Cult retrata muita coisa que muita gente de casa desconhece, entendeu? Desconhece. Como que é a história do Mulheres Negras? Mulheres Negras é absurdo, para quem gosta de uma música boa, de uma composição, os caras são incríveis, são pessoas que têm uma visão boa de país, boa da música, boa da cultura. Não aparece muito na mídia. Exatamente. Né, mas a culpado disso é o povo, sempre vai ser. Você escolhe aquilo que te colocam na tua cara. Mas se você for um cara que tem um pouquinho mais de pesquisa na cabeça, você vai pesquisar coisas interessantes, entendeu? E vai colocar coisas que as pessoas de casa desconhecem. Mulheres Negras é muito interessante, entendeu? Tem muita culinária dentro do Brasil aí que a gente desconhece, porque o cara não é famoso, mas a culinária dele é incrível. Eu mesmo conheço pessoas, até peço para você da TV Cult entrevistar o Incaico Peruano, que é um restaurante que eu conheci na Cracolândia, que tem uma base militar ali, mas a comida é excelente. 15. De 0 a 10 a gente dá 15. Você pode ir lá, você não vai acreditar. Mas tem muito lugar assim, muito lugar. Muita coisa, muita coisa. Acho que São Paulo precisa ser muito explorado. Com certeza. Não só São Paulo, o Brasil inteiro. Com certeza, João, com certeza. Guerra, valeu essa aulinha de produção? Não, obrigado. Estamos aí. Vocês curtam a página, acompanhem esse trabalho do João, que é incrível, é incrível. Eu estou sempre acompanhando isso e estando junto com ele, ele me fala das matérias que estão acontecendo e a gente está nisso já há algum tempo. O Guerra já deu recado. Então, valeu. Compartilhe. E inscreva-se no canal também. Valeu, até a próxima quinta.